Começando o Foco na Rodada, que aqui honra, no Gazeta Esportiva. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, né? Dia 10 de maio. Hein? Sextamos para falar de futebol, que é o que a gente sabe falar, né? A gente só sabe falar disso. Nossa, você fala de basquete bem também. Falo de basquete também. Inclusive, é a minha segunda vez aqui na live do Gazeta Esportiva. Eu estreiei no sexta na terça, foi semana retrasada. Foi um sucesso de audiência, o pessoal curtindo o NBB e NBA. Mas hoje é para falar de futebol, foco na rodada do Brasileirão. E começamos falando de Corinthians e Grêmio, né, Jonão? Você que está lá todos os dias no CT do Corinthians. Quais são as suas novidades? Primeiro falar que Corinthians e Grêmio vai ser amanhã, a sábado, né? Às 7 horas da noite, na Arena Corinthians. Jonas Campos, com todos os detalhes, informações e bastidores do CT Joaquim Grava, né, Jonão? É isso aí, gente. Muito boa tarde a todos aí. Corinthians, estive lá hoje, treino fechado. Agora é a nova moda de Fábio Carille. O Carille que normalmente não fechava treino nas outras passagens, dificilmente ele fechava atividade, né? Era sempre jogo aberto com a imprensa. Vai jogar tal time, no próximo domingo vai jogar tal time. E o time ia lá e ganhava. Agora tá mais no mistério, né? Ainda tentando achar uma cara para esse Corinthians, ainda muito cobrado por desempenho. Hoje o treino fechado, mas a gente já tem uma ideia desse Corinthians que vai encarar o Grêmio às 7 da noite lá na Arena de Itaquera. O Grêmio que ainda não engrenou no Campeonato Brasileiro, ainda não venceu no campeonato, fez um jogo épico lá no último domingo contra o Fluminense, abriu 3-0, no final 5-4 para o Fluminense do Fernando Diniz, mas o Corinthians também vai se encontrando, venceu um jogo, empatou outro, acabou perdendo do Bahia logo na estreia na Fonte Nova. Então o Corinthians com 4 pontinhos precisando engrenar aí a segunda vitória para ficar no pelotão de cima. Já é claro lá no Corinthians, o Carille já fala isso abertamente, que ele vai dar essa cara, esse desempenho que tanto esperam para a equipe na parada para a Copa América. É o tempo que ele tem para ajeitar o time. E aí ele fala, aí vocês podem me cobrar de desempenho, no momento eu tenho 23, agora com o Matheus Jesus, 24 novos reforços. Então espera a parada para a Copa América. Ele quer mais 2, né? Parece que tem mais na lista, né? Ele quer mais 2 até o fim do ano, então o cara ele tá aí cheio de pedidos. Tá cheio de reforços, mais gente para se adaptar a esse elenco. Mas então ele espera por essa parada da Copa América para dar essa cara pro Corinthians. Mas até lá é bom estar no pelotão de cima, um jogo em casa na Arena. A gente não sabe como o Grêmio vai vir para esse jogo, já que o Grêmio jogou pela Libertadores também. O Renato Gaúcho costuma mesclar bastante. Mas eu acho que o Grêmio vem forte, com força máxima. Palpite meu, não é informação. Por conta da situação no Campeonato Brasileiro, uma equipe que teoricamente é para brigar pelo título, ainda não venceu. E temos aqui algumas informações, Júnior Urso pode voltar e ficar no banco, né? Ele estava lesionado na virilha desde a final contra o São Paulo no Paulistão. Primeiro jogo de e no Morumbi. Curiosidade, o Júnior Urso, desde que chegou no Corinthians, nunca ficou no banco. Ele chegou, ou jogou de titular, ou não foi relacionado para a partida. Como opção no banco de reservas, isso nunca aconteceu. Porque ele chegou e jogou muito na estreia dele. Jogou muito. Pegou a posição e não largou mais, né? É corintiano, é a cara do time, né? Aquele segundo volante que o Corinthians já está habituado, Elias, Paulinho, enfim. Exato. É um cara que se encaixou ali. Se for para o jogo, vai. Hoje ele disse que está na entrevista coletiva, falou que está bem recuperado. Vai ficar como opção no banco de reservas, pelo menos é o que o Carille deu a entender para nós jornalistas. Mas o Corinthians tem voltas importantes também, né? Acho que está na nossa pautinha aqui como assuntos, né? Além de Matheus Jesus apresentado, não deve para jogo ainda, né? Ou vai? Acho que não vai para jogo ainda o Matheus Jesus. Começou a treinar com o elenco ontem. Quinta-feira, primeiro treino dele com o elenco. Ele já vinha trabalhando internamente no CT Joaquim Grava. Agora começou a treinar com o elenco. Jogador que o Carille gosta muito também, com essa característica do segundo volante que entra na área, que aparece bem. Faz gol. Marcou 6 no Paulistão, né? Mas o Timão vem com novidades para esse jogo. Muito provavelmente a volta da linha defensiva. Fagner, Manuel, Henrique e Avelar. O Henrique e Avelar que não jogavam desde a final do Campeonato Paulista. Então eles vão estrear. Jogo da volta. Eles vão estrear no Brasileirão. E o Fagner e o Manuel, que vinham com um desgaste físico ali, poupados contra o Vasco lá em Manaus, assim como boa parte do time, devem retornar. O goleiro Cássio, portanto, ao que tudo indica, terá uma linha titular. Você falou aí de Manaus, quem não foi poupado em Manaus foi o Matheus Vital, né? Que jogou, fez um golaço lá contra o seu ex-time, a lei do ex funcionou de novo. A lei do ex é infalível, Já que o Vital ele fez gol contra o Vasco agora e fez ano passado também, quando o Corinthians brigava contra o rebaixamento ali para escapar, ele fez o gol de cabeça e salvou o Corinthians. Então a lei do ex do Vital é forte contra o Vasco e ele deve voltar, tá recuperado, né? E isso pode brecar a estreia do Regis, que foi pedido do Carille, né? A contratação do Regis, que ainda não entrou em campo pelo Corinthians. O Carille, até curioso, viu, gente? Toda a entrevista coletiva do Carille,
ele é perguntado sobre o Regis. O Regis e o Romero também aparecem bastante. Mas pode ser depois de jogo, antes de jogo, em semana de treino. Cara, e o Regis, um jogador que você pediu, né? Que você trabalhou, pedido pessoal seu. Quando que o Regis vai estrear? Porque ele ainda não estreou com a camisa do Corinthians e não deve ser agora, porque o Matheus Vital, o Carille até numa pergunta justamente sobre o Regis falou, eu não posso, por exemplo, tirar uma sequência agora de um cara que está entrando na área do jeito que eu peço, que vem jogando bem, que vem ganhando seu espaço, que é o Matheus Vital, para colocar o Regis. Então o Regis vai estar tendo que esperar mais um pouquinho. E a tendência, pelo que a gente entendeu também na coletiva, ele não confirmou nada, o Carille, está tudo suposição por aqui, é que o Vital seja titular, com o Cleison na outra ponta e na referência do ataque ainda estou na dúvida se joga Love ou Bocelli, o Gustavo tá fora. Já deu a letra o Jonas Campos, tá lá todo dia, sabe mais que o Carille já. Não, tô tentando. O professor em primeiro lugar sempre. O Romero também, que não joga, né, desde o começo do ano pelo Corinthians, está com a situação contratual lá um pouco confusa, né, Jonão? Não consegue acertar a renovação ou não. Agora não é nem mais confuso, acho que já é definido. Vai sair. O Romero vai sair do Corinthians, o Carille já fala isso abertamente também em público. O Romero não faz parte dos planos e vai esperar o fim do contrato. Essa situação bastante estranha, né? Temos dois times procurando, o Alavés e o Atalanta, então acho que não deve ter dificuldade para acertar a saída dele. Né? Já tem um interesse internacional, informação interessante, bacana. Mas é muito estranho isso dele ficar até o fim do contrato, né? Um cara que está lá treinando todo dia, contato com o Carille, com os companheiros, todo mundo sabendo que ele não vai jogar. E treina bem ainda, danado, viu? Corre pra caramba. A torcida do Corinthians deve ter saudade dele em campo. Deve. Né? Romero conquistou a galera. De contestado a adorado, né? É, lógico. É o que dava raça pelo Corinthians, né? Temos também uma arte que o Corinthians lançou, né? Uma camisa nova, né? Inspirada na Gaviões da Fiel, que completa 50 anos. Então, o segundo uniforme novo do Corinthians. Ficou bonito, eu achei. Um preto bem bonito ali, com um design moderno. Então, deve estrear em... 50 anos da Gaviões. Deve estrear em breve aí não sei se agora em Itaquera contra o Grêmio, mas em breve, pelo menos, esse novo uniforme do Timão. A informação inicial que eu tive é que estreava já contra o Grêmio. Aí hoje até rolou uma discussão lá entre os jornalistas. Mas o Grêmio tem azul e preto no uniforme, talvez seja melhor o Corinthians jogar de branco. Mas o Corinthians como mandante, se quiser entrar com essa camisa, aí o Grêmio que vai com o uniforme reserva, né? Uniforme branco do Grêmio. Pelo que eu entendi, o Corinthians já estreia sim contra o Grêmio esse uniforme, que inclusive vai ser lançado numa das sedes da Gaviões nesta sexta-feira. A informação é essa. Hoje? Hoje. Show. Hoje. Sextou o uniforme também. Sextou com o uniforme. Uniforme novo. Sextou de roupa nova. De roupa nova. Bom, vamos para o outro jogo, que é domingo, Atlético Mineiro e Palmeiras, às 4h no Mineirão, um jogo que não terá transmissão. Então teremos aí que voltar aos tempos antigos de rádio e ficar ali acompanhando para ver o que vai acontecer. Raiz, acompanhamento raiz. Futebol raiz no jogo do Verdão. Jonão, tem palpite para ver quem que leva? Se é o Atlético Mineiro, se é o Palmeiras? Os dois estão invictos no Brasileirão, né? Os dois estão invictos e dependendo do que acontecer, esse jogo vale a liderança, né? Porque se o Palmeiras ganha, passa o Atlético. Temos aqui a galera participando. Ó, galera, vai Corinthians, é nóis. Corinthians 1-0, vou estar na arena. O Vilmair Nantes, o José Roberto de Oliveira, vai Corinthians, é nóis. Boa tarde, Gazeta Esportiva e caros amigos. Na minha opinião, o Corinthians vem forte contra o Grêmio. E para não distanciar na tabela, e contra o Flamengo ganha de 2-0. Já pensando na Copa do Brasil, né? Oitavas de final, o Marcelo Freitas dando seu pitaco. Todo mundo botando aqui, ó. O Maruzan 2-0 Grêmio em cima do Corinthians. O Rones 2-1 Grêmio em cima do Corinthians. Começou agora os Nantes corintianos a aparecer por aqui, ó. Então não é só o pessoal apoiando. Mas falando de Belo Horizonte, voltando, eu acho que o Galo vem forte. Tô curioso para saber que time que o Felipão vai levar a campo. O Scarpa tá fora, né? O Scarpa tá fora, é um cara que tem sido bem importante para esse time. Eu acho que se o Palmeiras for reserva, poupado, apesar de ser um timaço, eu acho que o Galo vai fazer valer a força de casa. Aliás, quase 12 anos da última vitória do Palmeiras lá no Horto. Então tem um jejum também. Vão fazer bons jogos lá a ser quebrado. Palmeiras. Bons jogos. Então o meu palpite com Palmeiras, time mesclado / reserva, é Galo. Palmeiras completo, Palmeiras. Fiquei eu acho que dá Galo. Galo? Não, ficou em cima do muro, mas de um jeito bonito. Com propriedade. Eu acho que dá Galo, o Palmeiras indo com titular ou reserva, porque o Galo tá num bom momento, né? Depois que demitiu o Leverkusen. E tem o Ricardo Oliveira na frente, inspirado. O Luan jogando muito também, apoiando ele. Tem o Thiará, que eu gosto muito do jogo do Thiará. Bom jogador, hein?
Então acho que o Galo jogando em casa, com a força do Horto, consegue essa vitória e assume a liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Tem até um jovem centroavante, Alejandro, se eu não me engano, que entrou na vaga do Ricardo Oliveira na Libertadores, que o Atlético só brigava por vaga na Sul-Americana. O moleque deitou no jogo, fez 1 ou 2 gols, se eu não me engano, e o Ricardo Oliveira elogiou ele publicamente hoje na entrevista coletiva. Então o Galo bem servido aí de centroavante, enquanto alguns times ainda buscam... O próprio Palmeiras, né? O próprio Palmeiras, né? Busca ali um 9 fixo, né? 9 fixo. Tá com o Goulart machucado também, apesar do Felipão estar usando o Goulart um pouco mais recuado. Arthur Cabral, que não teve oportunidades bastante ainda, né, para jogar. Pois é, estranho. Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas acho que é jogão, viu? Acho que é jogão. O Luan renovou o contrato com o Palmeiras essa semana também. Então o Luan estendeu o contrato até 2023, contrato longo para o zagueiro do Verdão, ex-jogador do Vasco. E é isso, né, Geraldo? Tem mais um dado legal. Ó. Diga. Então essa informação não vence o Atlético desde 2007, então bate com aqueles 12 anos que eu falei, né? Quase 12 anos. Isso mesmo. E o Palmeiras tentando quebrar o recorde lá dos tempos da academia, de engrenar a 27ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Já são 26 seguidas, obviamente contando o Campeonato Brasileiro, a última edição do ano passado, que o Palmeiras acabou campeão sob o comando de Felipão. Então, além do jogo gerando bastante expectativa dentro de campo, em termos numéricos também bastante interessante esse duelo. Tem mais um número interessante que a gente encheu a bola aqui do Ricardo Oliveira, do Atlético Mineiro, mas... Quando jogam Luan e Gustavo Gomes juntos, o Palmeiras não sofre gol há 788 minutos. Caramba, é tempo, tá chegando a quase 10 jogos, né? Que daí no 900 Isso aí é mesmo. Uns 9 jogos, um pouco menos de 9 jogos. Missão para Ricardo Oliveira, hein? Ricardo Oliveira e companhia, né? Aos 38 anos. Missão difícil, Palmeiras. Novos desafios para Ricardo Oliveira. Mas bem legal esse jogo. Espero bastante coisa boa desse jogo. Assim como do outro que a gente vai falar agora. Santos e Vasco. O Vasco aí cheio de novidades, né? Com Vanderlei Luxemburgo anunciado recentemente como novo técnico. Fechou. E então Santos e Vasco às 4 horas do Pacaembu. Jogo muito importante, muito interessante, porque o Santos vem aí com um DNA ofensivo de sempre, agora reforçado com o Sampaoli, que joga sempre pra frente, sempre querendo fazer gols. E o Vasco empolgado com o novo técnico, que não vai comandar o time ainda, mas deve estar ali na tribuna de assistindo o jogo do Pacaembu ali, né, pra ver como é que tá o time. Mas o Vanderlei ainda não comanda o Vasco. Malandro o Lucha, né? Malandro ele. Pô, o time tá numa nhaca danada. Vou estrear contra o Santos de Sampaoli, no Pacaembu, com casa cheia. Deixar pra próxima pra estrear, casa, né? Melhor. Mas é um jogo que a gente teve uma prévia interessante na Copa do Brasil, né? Que o Santos venceu muito bem o Vasco. Eu estive na Vila Belmiro nesse jogo por 2-0. E aí no jogo da volta... Quase entregou a paçoca. Quase entregou a paçoca. Esse jeito do Santos de jogar, assim, ao mesmo tempo que gera muitas coisas boas, né? Um futebol bastante vistoso. É também complicado. Essa linha alta coloca o time bastante em risco. E lá no Rio de Janeiro, se não é aquele gol do Jorge, o jogo ia para os pênaltis e a coisa podia complicar para o Peixe, que segue vivo na Copa do Brasil, já foi eliminado da Sul-Americana, no Paulistão parou na semifinal, e agora vamos ver como esse time do Sampaoli, que tende sim a dar essa oscilada, né, Felipão? Porque joga de forma muito ousada, muito agressiva, e é natural que quando você se coloca em risco, você pode tomar gol e pode fazer 5, pode golear ou pode ser goleado. É uma filosofia que o futebol, obviamente, agradece, né? A gente viu agora as semifinais da Liga dos Campeões. Todo mundo indo pra cima. Obrigado aos treinadores e aos clubes. E, enfim, mas eu tô curioso para ver um time desse jeito num campeonato longo, como é o Campeonato Brasileiro, e tão disputado. Então, curioso para ver esse Peixe do Sampaoli. Temos o histórico de confrontos de Santos e Vasco no Pacaembu, são 12 jogos, 9 vitórias para o Santos e um empate. Então o Santos nunca perdeu para o Vasco no Pacaembu. E esse ano, em 2019, o Santos jogou 9 jogos aqui no Pacaembu, venceu 7, empatou 1 e perdeu 1. Só que, curiosamente, o jogo que ele venceu foi o que mais doeu, que foi a eliminação para o Corinthians no Paulista. Jogou muita bola. Engoliu o Corinthians, mas perdeu nos pênaltis ali. Também uma sequência de pênaltis enorme, né? Cada um bateu 7 pênaltis, um monte de... Não, fez 7 gols, né? Foram 16 pênaltis. 16 pênaltis batidos no total.
e acabou com o Corinthians classificado. Lá no Corinthians, eu que tô lá no dia a dia, tem até uma brincadeira interna que os caras estavam morrendo de medo de chegar no Manuel, zagueiro, a cobrança. Até o Cássio falou que bateria antes do Manuel. O Cássio falou, se eu visse o Manuel indo, eu ia na frente do Manuel. O Cássio brincou, então o zagueiro Manuel, que é gente finíssima, mas enfim, foi longa a disputa, o Santos fez um baita jogo, voltando ao Paulo Machado de Carvalho, se enfraquece não jogando na Vila o Santos, na minha opinião. A Vila, pra mim, o Santos na Vila é o Santos na Vila, é o templo do Santos, ali que o bicho pega, o alçapão, mas no Pacaembu também o time é forte, obviamente, mas Vila Belmiro, inclusive lá na Baixada, São Paulo, os próprios jogadores, sempre quando podem, o São Paulo defendem. insiste em jogar na Vila Belmiro, só que por questões comerciais, o presidente quer fazer 50% e 50%, né? Total. Metade aqui em São Paulo, metade lá em Santos. Então tem que ver também os interesses econômicos, financeiros do Santos, ver se pesa muito não jogar em casa na Vila Belmiro, né? Tem que fazer bonito aqui no Pacaembu. Galera comentando. Participações aí, Jonão? 3-1 Santão, Leonardo Gandolfi cravando aqui. Roseli está nos assistindo também, mas ainda não comentou. Comenta aí, Roseli. Falamos do Palmeiras lá, o Luiz Fernando Brandão mandou aqui 1-0 Palmeiras. Pessoal também falando ainda do Corinthians, o Giovanni Santos 2-0, o Juscelino 2-1 Timão. Vai Corinthians, o Luciel Germano. Vai Timão, Valber Júnior. Pessoal de Araraquara aqui, o Camilo do Nascimento, mandando um vai Corinthians diretamente do interior, de Araraquara. José Antônio Mota, vai Corinthians. E é isso aí, pessoal também apostando em vitória do Peixe, assim como o Leonardo Gandolfi, que cravou os 3-1 para a equipe do Jorge Sampaoli. Boa, fechando notícias do Santos, Giamota diz que está 100% recuperado, deve ir para jogo. Boa. O Rodrigo falou ao jornal Marca que sonha em aprender com o Zidane, mas a cabeça dele tem que estar aqui no jogo, né? Tem que estar pensando contra o Vasco, não pensando no Zidane. No Vasco, né? Claro que é legal pensar no Real Madrid, né? Mas foco no Vascão, né? Foco no Santos. Foco no jogo de domingo, pô. Total, tá pensando total. longe, aí jogar mal, vai ser criticado aqui. Total. A gente precisa ver também como foi a abordagem, né? Às vezes ele estava numa entrevista, o pessoal tentando tirar dele alguma coisa, aí ele fala e já vira a notícia, né? Rodrigo, às vezes ele tá focado no Santos, mas enfim, é uma joia, assim, muito novo o Rodrigo, vem sendo utilizado pelo São Paulo, ele deve ser utilizado mesmo, porque é um cara diferente, mas é complicado também jogar já pensando no Real Madrid, já vendido para o Real Madrid. Inevitavelmente ele pensa bastante no Zidane, no Real Madrid, porque não tem como não pensar, né? São os próximos passos da carreira dele. Temos uma marca interessante também nesse jogo. Conhece um tal de Rodolfo Rodrigues, ou Jonas Campos? Rodolfo Rodrigues, o homem pegava no bate-roupa, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defesas. Tem umas imagens do Rodolfo Rodrigues que são absurdas de defesas seguidas assim. E o Vanderlei, goleiro do Santos, vai superar o Rodolfo Rodrigues em jogos pelo Santos. O Vanderlei chega a 256 jogos nesse domingo contra o Vasco e vai chegar a ser o 6º goleiro que mais vestiu a camisa do Peixe na história. Que legal. Bom goleiro, antes incontestável, agora um pouco contestado por causa da presença de outro goleiro que é do nível dele também, né? O Everson, que veio do Ceará. Nem contestado por problemas técnicos, né? Ele continua sendo excelente. Contestado, talvez nem sei se contestado, mas agora não mais comparado agora, soberano, né? no posto por conta do Everson, que é um goleiro que joga com os pés, do jeito que o São Paulo gosta, e vai muito bem também debaixo da trave. Então, é uma disputa bastante interessante, os dois falam com bastante naturalidade disso. Sim. Mas é que, apesar do revezamento que o calendário do futebol brasileiro exige, na posição de goleiro é raro, né? Porque goleiro é tudo fominha, né? Olha o Cássio, por exemplo. O Cássio gosta, é um grande goleiro e nunca vai. No São Paulo também o Rogério dominou a posição por anos e anos e o Denis ficou na reserva, né? Mas é muito legal, muito bacana ver goleiros assim permanecendo nos clubes e chegando a marcas tão importantes. O Cássio já é o 2º que mais vestiu a camisa do Corinthians. Ele tem claramente esse objetivo de alcançar o Ronaldo em número de jogos. O Ronaldo tem 602 partidas pelo Corinthians. E o Vanderlei já é o 6º goleiro que mais vestiu a camisa do Peixe. Marca bastante importante e merecida para o Vanderlei, que é um baita goleiro. Falando em Vanderlei, temos Vanderlei Luxemburgo, então, anunciado pelo Vasco. E é aniversário do Luxemburgo hoje. Ô, Vanderlei, fechou. Fechou faz aniversário hoje. E então o Santos mandou um parabéns pro Vanderlei no Instagram, mas deixou claro que não quer que tenha boa sorte contra o Peixe, né? 67 anos. Mandou os parabéns ali pro Luxa, mas sorte menos contra o Santos, tá certo? Então, Foi isso que mandou o Santos. Então, nesse primeiro jogo, não é para ter comemoração do Pofechou, né? Não. Deixa ele fazer aniversário hoje, chega no domingo já um pouquinho mais velho, aí, segundo o Santos, o Vanderlei perde, aí depois ele começa a jogar bem, a comandar o Vasco, né?
Vai dar certo no Vasco? Eu acho que vai. É um bom jogador, né? Falando do Vanderlei como jogador. O jogador foi do Flamengo, agora tá no Vasco. Ele até falou. Jogou muito no Flamengo ainda. Foi um grande zagueiro. Mas eu acho que vai dar certo sim, porque o Vasco tá precisando de um comando firme, né? Tá aí ameaçado já de... Alguns falam, tem o Zé Paz aqui, o nosso editor, o vascaíno, tá falando que vai cair de novo. Não vai cair de novo. Com o Vanderlei Luxemburgo, eu acho que não cai, não. Por que briga? Vamos perguntar aí pro pessoal. Você acha que briga por o quê o Vasco no Brasileiro? É uma boa pergunta. Ih, olha o Samuca falando que... Samuca espanou aqui, hein? Falando que o Vasco briga para não cair. Eu acho que briga por Sul-Americana. Eu acho que não corre risco de rebaixamento, não. Com o Vanderlei. Mas, fica aí, vamos ver o que o pessoal vai falar aí de casa. Eu também acho que não cai. Eu também acho que não cai. Famoso meio de tabela, né? Tá bom ali. O Pofechou vai emendar umas vitórias ali no motivacional. Aí depois a realidade do Vasco em termos de elenco e jogador, de fato, está muito abaixo de vários clubes aí que estão à frente. Então acho que o Vascão vai ser o bom e velho meio de tabela, que acho que está bom demais para a realidade atual. O Leonardo falou, o Vascão é meio de tabela. Meio de tabela, ó, concordou comigo aqui, ó. Vamos seguindo então, Jonão, para o jogo entre Fortaleza e São Paulo. Esse eu tô ansioso, viu? Domingo às 7 no Castelão, reencontro de Rogério Ceni com o São Paulo. Primeira vez que o Rogério enfrenta o São Paulo na vida. Não, esse jogo eu tô ansioso, porque tem até planejado um mosaico das duas torcidas juntas. Isso aí, vai ser bonito, hein? Isso é demais, cara. Inédito, isso né? no futebol. Duas torcidas fazendo um mosaico juntos. E é muito raro isso, né? Porque o Rogério continua sendo o grande ídolo do São Paulo, foi técnico, saiu de um modo conturbado, mais com a diretoria do clube do que com a própria torcida. A torcida segue idolatrando o Rogério Ceni, com razão, por merecimento dele, de tudo que ele fez com a camisa tricolor. Agora a torcida do Fortaleza também idolatrando ele por tudo que ele vem trazendo para o Fortaleza. Campeão da Série B, né? Já está agora também na final da Copa do Nordeste, já ganhou o Campeonato Cearense. Exato. Então o Rogério revolucionou lá o modo do Fortaleza em termos de gestão de futebol. E eu estou muito ansioso para ver essa festa da torcida. Acho que vai ser um momento bastante emocionante e justo, né? Porque às vezes a gente tem um cara que brilha no time, é só o cara mudar de clube, que é uma coisa natural de trabalho, de mercado. Já perde aquela idolatria. O cara vai jogar e é vaiado, né? Então, enfim, eu fico feliz e estou ansioso para ver essa cena, se de fato ela acontecer. Um mosaico de duas torcidas unidas, homenageando esse cara que merece, que é o Rogério Ceni. Bom, no time do São Paulo teremos algumas baixas. O Pato segue como dúvida, né? Ele tomou uma pancada no último jogo contra o Flamengo. Forte, né? Não estava esperando, aí chegou o zagueiro por trás, acho que foi o Tuller. Chegou por trás e deu o tranco nele. Aí mexeu ali no pescoço, ele usou durante a semana uma proteção aqui no pescoço. Até treinou, né, com isso aqui um tempo, né? Mas aí a gente tem que ver a recuperação, porque é muito sensível essa área aqui, né? Então é melhor recuperar 100% do que voltar e arriscar alguma nova lesão. Também segue como dúvida o zagueiro Anderson Martins, que... Sentiu durante o treino alguma coisa, né? Então pode desfalcar o São Paulo. E o Thiago Volpi, lembra o gol que tomou contra o Ceni no Figueirense, pediu para trocar a camisa. Então o Volpi também que idolatra o Rogério Ceni, assim como a torcida do São Paulo e a torcida do Fortaleza. O Volpi vai enfrentar o Rogério Ceni, não sei se é pela primeira vez, eu acho que não, porque ele jogou contra o Figueirense. Né? Jogou aqui, né? E agora não vai dar para trocar a camisa, no máximo pegar a camisa social do Rogério, que ele tá elegante. Pegar o blazer ali do Rogério Ceni e entregar a camisa de goleiro. Aqui no Allianz Parque contra o Palmeiras, chovendo, ele não tirava o blazer. Eu falei, o Rogério não vai perder o estilo, aí ele depois se rendeu à capa de chuva, né? Que vai que estraga o blazer. Né? Não pode, né? Aquele ali não fala português, aquele blazer lá. Arboleda na mira de clubes europeus, viu, Jonão? Justo, joga muito. Eu acho, pra mim, foi a melhor dupla de zaga do Paulistão, Arboleda e Bruno Alves. Bruno Alves ganhou o prêmio da federação. Sim. O Arboleda não, mas o Arboleda, porque o Gustavo Henrique dos Santos ganhou, também fez um grande Paulistão. Sim. Mas o Arboleda joga na demais. Final marcou muito. O Gustavo, que era a referência ali do Corinthians, ele marcou muito. Ele é muito rápido, tem força, enfim, sobe muito de cabeça. Acho um baita zagueiro. Tá na mira aí da Europa, que é um zagueiro muito grande, muito rápido, né? Muito ágil. Sim. E tem futuro aí na Europa, pelo que as informações nos dizem. São Paulo confirma setor popular no Morumbi para todo o Brasileirão. Mais uma notícia boa para o torcedor São Paulino. Ingressos mais em conta. Ingressos mais baratos, então... Torcedor São Paulino que gosta de acompanhar o time no estádio, pode ir à vontade, vai estar com ingresso barato para acompanhar o tricolor. Dezão, hein? R$10. Dezão, sobra até uma graninha pro pernil da entrada. E quem é estudante paga meia, né? Então cincão? paga cincão para ir.
Caramba, hein? 5 é quase o preço da passagem de ônibus. Então, vai pagar o preço do ingresso, o preço do ônibus e do metrô. Que então, beleza, hein? Muito legal isso aí. Convite muito legal. Bem feito pelo São Paulo, né? Porque tem o estádio enorme, tem que encher o estádio mesmo. Tem que encher o estádio mesmo. E hoje, nessa fase das arenas, a gente vê um outro público indo para o estádio. De fato, fica mais inacessível, né? Para quem não tem tantas condições. Quem que chegou aí? Vinícius Rodrigues. Mandou um 0-0, hein, o Vini? Mandou. Ele tá com preguiça de narrar gol, eu acho, hein? É, verdade. Ó, Santos 2, Vasco 1. Detalhe que vou trampar nesse jogo. Vai narrar o jogo do Peixe, então. Ah, então ele tá prevendo gols narrados para Santos e Vasco. 2-1, mesmo resultado da volta da Copa do Brasil. Foi a vitória do Vasco, no caso. Isso. Mas é isso, Jonão. Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo passados a limpo aqui. Jogos no fim de semana. E a tendência... O que foi, Jonão? Ó, que legal, ó. A recepção da torcida do São Paulo para o Rogério Ceni será uma das mais bonitas de se ver. Ele merece. Grande Benetatu. Benetatu, exatamente. Pra mim vai ser a cena do fim de semana, a cena da rodada. Com certeza. Se rolar essa festa, muito legal esse encontro. A aí. Participação unificada, né, das torcidas, eu acho que é inédito, pelo menos nunca ouvi falar. E promessa de mais um fim de semana muito bom de futebol brasileiro, né? Total. Grande rodada. Quem não gosta de um futebol no domingo e no sábado, né? Boa, hein? Já começa amanhã, né? Já temos o Coringão, enfim, boa rodada, mais uma, o Campeonato Brasileiro, que vem se confirmando como um dos mais disputados do mundo, né? Porque não dá para cravar 1 ou 2, 3 times brigando pelo título, porque tem uns 5, 6, 7, 8 times que podem chegar. Então... É o que eu falo pro pessoal, é muito bom você acompanhar os jogões da Champions League e tal, Tottenham, Barcelona, Liverpool, mas acompanhar um futebolzinho brasileiro no fim de semana é muito mais legal, né? Também é. Eu acho muito mais legal, muito mais raiz. Raiz, do Palmeiras, raiz. Então vai ser só pelo rádio, não tem mais transmissão na TV. Então... Precisamos elevar o nível, é verdade. Mas o nosso calendário é um problema. Essa é uma questão que, de fato, você pega número de jogos aqui e lá, é incomparável. Então a gente precisa repensar mesmo o calendário. Não é uma reclamação da boca para fora, que a gente tanto ouve dos treinadores, jogadores. É um problema, basta ver também o número de lesões por aí. Enfim, então isso acaba impactando também no que a gente vê em campo, né? Mas o Brasileirão é uma delícia de acompanhar. Muito gostoso. E Copa do Brasil também. A verdade é que seja com o Sampaoli ou com outro treinador mais retranqueiro, enfim, seja qual for o nível técnico, a gente vai estar sempre ligado, porque é uma delícia futebol de fim de semana. Não tem jeito, é paixão. Futebol raiz. E vamos para mais uma rodada. Jonão, antes de encerrar, eu queria falar que era um sonho entrar ao vivo com você. Que isso. Nunca entramos ao vivo. É mesmo, hein? Primeira vez de muitas. Primeira vez. Pode anotar aqui, ó. Lá nos treinos do Corinthians, mas nunca entrei ao vivo com ele, primeira vez. É isso aí, grande honra. Vai acontecer muito ainda, porque você é fera e vai longe. Vamos que vamos Tamo junto, sempre. Fechou? Obrigado por assistir a gente, por acompanhar, interagir com a gente aqui, deixar a sua curtida, o seu like, o seu comentário. Um abraço a todos vocês e voltamos, né, na semana que vem com mais um Foco na Rodada. Foco na Rodada. E vamos falar aí muito de futebol, basquete, futebol brasileiro, europeu e muito mais coisa. Fechou? Maravilha. Pessoal, grande abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.